E aí pessoal, boa tarde, boa tarde. Que você faça um excepcional fim de tarde, uma noite abençoada para você, para tua família. Que o Senhor possa estar nos dando graça, possa estar nos dando direcionamento. E eu estava vendo, até postei um vídeo aí do pastor Luiz Hermino falando sobre a diferença de religião e de reino. Me chamou muita atenção que ele falava sobre Deus não chamou nós para trabalhar para Ele, chamou nós para estarmos com Ele. E eu estava lembrando agora de tarde, a primeira pessoa que falou, que apareceu na Bíblia, o primeiro a falar sobre reino dos céus foi João Batista. Antes não se falava de reino dos céus, e Jesus veio trazer o reino, veio trazer o Pai para nós, veio trazer o reino para nós, e João Batista foi o primeiro a falar de reino. E João Batista falava o seguinte no deserto: eu sou uma voz que clama no deserto. E qual que era o primeiro preceito, ou a primeira ordenança de reino para João Batista, e que ele pregava, que ele falava, era: arrependei-vos. Não existe evangelho sem arrependimento. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque muitas vezes a gente julga ser umas pessoas, a gente é uma pessoa boa, uma pessoa correta, uma pessoa íntegra, entendeu? E você acha que João Batista chamava a raça de víboras? Arrependei-vos dos vossos pecados. Quem que ele chamava? Os religiosos, não eram as pessoas que aparentemente tinham grandes pecados, eram pessoas que perante a sociedade, reis, até mesmo o rei, perante a sociedade eles eram bem vistos como pessoas íntegras, retas, entendeu? Só que o Senhor, ele exortava: arrependei-vos dos vossos pecados, pois é chegado o reino dos céus. Então, me chamou muita atenção que ele fala: arrependei-vos, pois é chegado o reino. Então não existe reino, não existe como você acessar o reino sem arrependimento. Não existe reino sem cruz. A única maneira de você acessar o reino dos céus é você se arrepender e passar pela cruz. Não tem como. Tem um louvor muito lindo que diz: eu vou passar pela cruz. É necessário. É necessário nós passarmos pela cruz. Jesus Cristo, ele não é um dos caminhos, ele é o caminho. Ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho. Então a palavra nos diz que a nossa justiça, ela é como trapos de imundícia para o Senhor. Então o que nós julgamos muitas vezes ser certo, ser correto, para Deus não é. Então temos que ter muito cuidado com os nossos julgamentos, ou os nossos pré-julgamentos com as pessoas e com a gente também, principalmente com a gente. Muitas vezes a gente se julga estar correto, estar certo, e a única maneira da gente saber se a gente está correto ou está certo é a gente se analisar. Analise-se o homem a si mesmo. É você se analisar perante a Bíblia. Você tem que pegar as Escrituras e se analisar perante elas. Errais não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E o pior de tudo, ainda quando tem, o rejeita. Ontem eu falava isso, ontem a gente conversava sobre isso. Estava na casa do Rogério, da Preta, umas pessoas muito, muito importantes na minha vida. Assim, uma família, para mim uma família. A gente falava sobre isso, que a gente não pode usar em nosso favor a falta do conhecimento, Porque a Bíblia nos diz que errais não conhecendo as Escrituras. Então nós já estamos errados. Se a gente não conhece as Escrituras, a gente já está errado. Porque as Escrituras, elas nos dão direitos, elas nos dão poderes, mas elas também nos dão ressalvas, entendeu? Nos dão deveres, certo? É como uma escritura de uma propriedade. Não sei se vocês todos já pegaram, mas se um dia tiver dúvida, pega uma escritura de uma propriedade em mãos, ou de um terreno, de uma casa. Você vai ver que na escritura ela vai ter direitos, que você tem direitos, é tua posse, é teu direito, você tem que exercer a posse, porque assim, você tem direito de propriedade. Muitas vezes você tem uma escritura na mão, você tem direito daquela propriedade, mas você não exerce a posse daquela propriedade. Então você tem o direito sobre a propriedade, mas você não tem posse. E a posse é o quê? Você ir para cima, você ir em cima daquela propriedade. A Bíblia é a mesma coisa. Você tem uma escritura pública nas suas mãos, muitas vezes aí num canto da sua casa, ela te dá direitos, mas você não toma posse, você não tem posse dela. Por quê? Você não se apropria da palavra.
você não busca conhecer a palavra, não busca entender a palavra. Então, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, a maior destruição do povo hoje é a falta de conhecimento. E o pior de tudo ainda rejeita. Quando tem alguém para instruir ou para dar o conhecimento, ou para te alicerçar para você ter esse conhecimento, muitas vezes a gente acaba rejeitando esse conhecimento. A gente não vai poder usar isso em nosso favor, né? A falta do conhecimento. No curso de Direito, quando eu fazia faculdade de Direito, falava muito assim, o direito não socorre quem dorme. Então, isso meio vale para toda a vida, né? Ele não te socorre se você você fica dormindo, você tem que buscar conhecer ele, entendeu? Você não pode alegar falta de conhecimento se você chegar num tribunal perante um juiz e você está sendo julgado, você falar assim, mas eu não sabia, eu não conhecia. Você não pode julgar em teu favor a falta do conhecimento, porque não vai, o juiz não vai falar assim, não, coitadinho, não sabia, então vamos dar uma chance para ele. E assim será nós, perante o nosso Criador. Não podemos chegar nele e falar, mas eu não conhecia, eu não sabia isso. Aí Deus vai nos lembrar, vai falar, olha, eu te dei a tua jornada de terra, não sei, você pode viver 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, seria o normal, até 80, que seria o normal da vida. Esse tempo você tem. Ele te deu esse tempo para você aprender, para você buscar, para você conhecer, mas muitas vezes você prefere ficar olhando videozinho que não faz sentido, você prefere ficar... homens preferem ficar, muitas vezes, olhando uma pornografia, entendeu? Ou mulheres olhando as outras mulheres, olhando roupa e acaba perdendo a oportunidade, sabe? De estar buscando conhecimento. A salvação, ela é individual. Nós teremos que prestarmos contas das nossas vidas individualmente, particularmente, cada um de nós, certo? Então, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. As Escrituras, elas nos dão direito, nos dão deveres, nos dão obrigações também. Ontem eu já vou repetir isso, eu já tinha repetido, já tinha falado sobre isso. Ontem veio muito forte, estava falando sobre isso de novo, eu falava com meu irmão isso. Falava para ele, cara, o homem, ele tem quatro princípios básicos que ele tem que alicerçar na vida dele, e a mulher 4, né? O homem ele tem que ser íntegro, inteiro, reto, temente a Deus e se apartando do mal, assim como Jó. Entendeu? Ele era íntegro, reto, temente a Deus e se apartava do mal. A mulher, ela tem que ser sábia, sabedoria dela. Ela tem que tomar posse dessa sabedoria. Submissão, a submissão ao seu marido. Ela tem que ser adjuntora e conselheira. É essa a função da mulher. Ela adjunta. Eu falava pro meu irmão ontem, falava para ele o seguinte, por que a mulher de Jó não sofreu retaliação nenhuma? E ela ainda falou para Jó, amaldiçoa teu Deus e more. Isso aí a gente ouve, isso a gente pensa, meu Deus do céu, que blasfema, né? E não aconteceu nada com ela. Por quê? Porque ela, além dela ser a metade de Jó, ela era a metade de Jó, Satanás não podia tocar nela, né? Porque Deus falou, você não pode tocar em Jó. Você não pode tocar na vida dele, você pode tocar em tudo, menos na vida dele. Não podia tocar nela. Outra, ela estava na submissão do marido. Então, se o marido for temente a Deus, a mulher, se o marido for temente a Deus, íntegro e reto e andar nos caminhos do Senhor, a mulher, se ela estiver na obediência do marido, estiver na mesma linhagem do marido, automaticamente ela já está fazendo a vontade do Pai. Sabe? Isso não é um discurso machista, longe disso, como conhecer a Bíblia, sabe? Você conhecer a Bíblia, você vai entender. As pessoas estão distorcendo hoje muito os valores e por isso que está essa confusão toda, tá? Mas a gente vai falar mais sobre isso. Vou fazer um boot aqui. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, te damos graças pelas nossas vidas. Te agradeço pela minha vida em particular, por tudo que o Senhor vem fazendo na minha vida, cada dia mais. O Senhor vem me abençoando, vem me dando graça, vem me dando entendimento, vem falando comigo. Obrigado, meu Pai, por tudo. A Ti sou grato, somente a Ti. Que o Senhor possa nos direcionar, nos dar entendimento, sabedoria, compreensão da Tua palavra. Estamos juntos até depois do fim. Um forte beijo. Que Deus abençoe você e a sua família.